Muitas vezes eu mesmo não me lembro deles, e eles falam, seu doutor, lembra de mim, ele estava na PAC, eu sou fulano. E tem muitos, eu estou falando só da minha experiência. E mesmo na PAC, teve uma época que era aceito o egresso que reincidia voltar para a PAC. Hoje está muito difícil isso, porque mudaram-se um pouco as regras, então ele tem que passar pelo menos 2 anos no sistema convencional para depois ir para a PAC. Mas ainda assim, vez ou outra, a gente vê na própria PAC um egresso da PAC cumprindo pena de novo. Pelo fato de a gente trabalhar há muitos anos no sistema prisional, eu coordeno esse laboratório de trabalho em cárcere de direitos humanos, no FPG, nós temos contatos, muito contatos com os egressos, com os presos, com os familiares. Eles saem, eles sempre nos procuram, e de repente um some, outro some, a gente vai ver, está preso de novo. Aí eu fico me perguntando, essas estatísticas da PAC, né, onde é que elas estão? Então, é uma pergunta. O terceiro mito é o mito da recuperação. Isso aí é complicado. Esse mito da recuperação, essa recuperação, primeiro, ela faz parte de uma política chamada Virgílio, vamos falar Virgílio de novo, de políticas a ré. Ressocialização, reintegração, recuperação, reeducação, tudo é políticas a ré. A ré do carro mesmo, a ré do carro vai para trás. A marcha vai para trás. Não dá para recuperar. Recuperar é a ideia de que você traz de volta alguma coisa que ficou estragada, que precisa ser consertada e volta. É a volta a um estágio anterior. Isso não tem jeito, historicamente nós sabemos que isso é impossível. Então recuperar, né, a gente recupera doméstico, eletrônico, sei lá. Mas gente não tem isso de recuperar, porque gente não volta a uma situação anterior. É o mesmo caso da recuperação, quando fala usuário de drogas se recuperou. O que é recuperação? Recentemente eu orientei uma tese de doutorado onde a aluna interrogava exatamente isso, o que é recuperação. Então, recuperação é muito, a gente trocou por enfrentamento. Então, mas na PAC, tanto é que os presos chamam recuperandos, eles estão em recuperação. Daqui a pouco eu vou falar para vocês o que é recuperação. Mas a recuperação na PAC, essa proposta de recuperação, ela é pautada numa lógica de controle extremo. Isso que eu contei lá, o casinho do futebol, do palavrão, é um controle extremo. Se o travesseiro não está colocado direito, se o sapato não está direito embaixo da cama, tudo é controlado. E nesse controle, a religião ocupa um papel assim, muito destacado. É onde a gente percebe melhor a função da religião no sistema PAC. Tem uma frase que ela é exemplar. A frase é: escoltado por Cristo e algemado pelo coração. Isso sem falar, né, vamos repetir, que amando ao próximo, amarás a Cristo. Essas frases que são lemas, que estão na parede pintada em todo lugar que a gente anda, a gente vê essas frases, elas mostram bem a função religiosa, né? E elas arquitetam esse controle via religião, arquitetam um tipo de sujeito amante e temente a Deus, controlando e modelando o seu comportamento e suas experiências. É um controle absoluto de todo o seu comportamento, de tudo que acontece com eles. E essa jornada para a libertação com Cristo é o ponto alto do método. O próprio Mário Toboni, que é o criador do método da PAC, ele é vivo até hoje, também velhinho, está doente, mas ele ainda é vivo. O ponto alto é essa jornada. Essa jornada é um momento assim catártico. Vai ter uma jornada, digamos, na PAC de Santa Luzia. Então, recuperando de diversas partes do Estado, vem participar da jornada. E eles organizam uma semana inteira de palestras, de pregações, de discussões em grupo, de dinâmicas e principalmente de depoimentos de recuperandos, de ex-recuperandos, de egressos do sistema, que vão contar a sua transformação. E esse contar a sua transformação é falar o tempo inteiro de Deus, é falar o tempo todo que a religião salvou, que Deus olhou para ele, e é sempre um discurso muito institucionalizado. Esse discurso religioso da PAC é extremamente institucionalizado porque é o mantra, vamos dizer assim, da PAC, Deus quis assim, foi o que Deus reservou, Deus me trouxe para cá, Deus vai me ajudar, enfim. E esse controle faz parte de uma hipervigilância mútua. Tem um dos passos da PAC, recuperando, ajudando, recuperando. Quer dizer, uns ajudando aos outros, mas não é recuperando, ajudando, recuperando. É recuperando, vigiando e delatando, recuperando. Porque tem uma exigência de sinceridade muito grande, é compulsória.
a solidariedade e a sinceridade, a verdade absoluta tem que prevalecer, porque é assim que Deus quer, é assim que a salvação chegará, é assim que você vai se transformar no novo homem. E nesse sentido, os recuperandos delatam uns aos outros. É uma situação de muita intimidação, de muita chantagem, porque eles vigiam uns aos outros. Na verdade, eles ficam tão, vamos dizer, eles incorporam essa ideologia de que tem uma perfeição de comportamento que deve ser buscada, e só nessa perfeição de comportamento é que a verdade prevalecerá e que o amor de Deus vencerá, que eles delatam. Um dia um recuperando falou para mim: eu não gosto da APAC, porque aqui a gente é controlado o tempo todo, a gente é vigiado o tempo todo, a gente tem que tomar muito cuidado com o que fala, até com o que pensa. Quem gosta da APAC é minha mãe. E isso, sim, vários outros já comentam, não com essas palavras, mas com os outros, sim, da dificuldade que é viver na APAC. E nesse aspecto o sistema convencional é melhor porque tudo é muito às claras, é muito transparente. Na APAC é tudo dissimulado. Essa queixa é uma queixa contínua, né, dos recuperandos. Então, os constrangimentos são contínuos. E tem ainda nesse controle o mérito. Tudo é pelo mérito, é o mérito. Na entrada da APAC tem um quadro assim, enorme na parede, com o nome dos recuperandos, com o dormitório, não fala cela, fala dormitório, são eufemismos, né? Esses eufemismos são importantes. Não estou criticando o eufemismo, não. E aí tem as bolinhas. Se você tem lá bolinha amarela, se você tem bolinha vermelha, se você tem bolinha verde, se você tem bolinha azul, dependendo do que você faz, como faz, você ganha lá as bolinhas boas ou você ganha as bolinhas ruins, que vai significar que você não tem mérito. E esse mérito, segundo o próprio Mário Toboni, é para controlar o recuperando, para observar se ele se ajustou, essa palavra que o Mário Toboni usa, se ele é obediente às normas e se ele aceitou o método. Então, esse controle exacerbado é um controle sustentado por uma perspectiva religiosa. É a verdade absoluta que vem de Deus, e essa verdade absoluta e só a mudança de comportamento que vai fazer você ter a graça divina. Mais um mito, que é matar o criminoso e salvar o homem. Esse é um lema, o grande lema da APAC, que é também muito complicado, especialmente para nós psicólogos, acho que para todos os profissionais, mas para nós psicólogos, a mim toca especialmente porque coloca exclusivamente no sujeito a responsabilidade pelos seus atos e pela sua recuperação. Olha, matar o criminoso e salvar o homem é um binarismo, né? Uma dicotomia muito grande. Como é que a gente fala? Maniqueísmo. É um maniqueísmo muito grande. O lado ruim de uma pessoa tem que ser morto para que o bem floresça. Então, matar o criminoso e salvar o homem, essa perspectiva maniqueísta, ela orienta as práticas apaquianas. É sempre no sentido de valorizar o homem, de valorizar o homem. O homem entra, o crime fica lá fora. Isso também é uma outra frase da APAC. Eu orientei uma dissertação de mestrado com o método de história de vida numa determinada APAC do estado, de Necoal. E quando a direção dessa unidade APAC soube que a pesquisa era feita por meio do método História de Vida, quis interromper, porque história de vida significa trazer aqui para dentro o passado, e o passado fica lá fora, o passado deixou de existir. Então, como que ele vai contar uma história de um passado que não existe, porque esse passado é um passado ruim, pecaminoso, enfim. Queria impedir, foi uma luta. Tivemos que fazer uma negociação grande, vou falar daqui a pouco sobre como que o psicólogo, né, algumas ideias sobre o trabalho do psicólogo, essa coisa da margem de manobra. Tivemos que manejar isso daí. Aí, olha só, é nesse sentido que esse matar o criminoso e salvar o homem, é isso aí, salvar é recuperar. Aí, olha o que o Mário Toboni fala sobre recuperar. O nome recuperando. Recupera-se a saúde, recupera-se o toxicômano, recupera-se o alcoólatra, recupera-se a fé em Deus, recupera-se a família, recupera-se o ser humano, educando, valorizando, alfabetizando, profissionalizando e revelando-lhe Deus. Isso sustenta todo o método. Bom, nesse sentido, como é que fica o psicólogo? É nesse contexto, por isso que eu
eu trouxe esses mitos para a gente tentar interrogar, tentar desconstruir, porque é nesse contexto que o psicólogo trabalha. Se o psicólogo entra nessa de idealizar a PAC, achar que a PAC é um lugar bom, é uma boa prisão, que prisão boa, isso aí é impossível, prisão boa não existe, né? Então, o psicólogo, sem essa crítica ao método, a crítica à instituição, ele pode cair numas armadilhas aí, né, dessa idealização. É preciso que a gente tenha essa crítica, que a gente compreenda o ambiente, o contexto. O psicólogo, ele é geralmente voluntário. São poucos os casos onde o psicólogo é contratado. E se ele é contratado não como psicólogo, mas uma função administrativa. O psicólogo trabalha como voluntário na PAC. E sabe o que é o voluntário do método da PAC? É o apóstolo dos condenados. O voluntário é chamado de apóstolo dos condenados. Apóstolo, mais uma referência religiosa, né? A vida espiritual desse voluntário, ela tem que ser exemplar, porque só quem tem uma experiência espiritual não vacila diante dos obstáculos, e a graça de Deus é a recompensa. Isso é a frase do Mário Toloni também. Não estou criticando a questão da espiritualidade, estou mostrando como ela funciona na PAC, né? Agora, eu acho que não é possível nem desejável, claro, uma prescrição do trabalho do psicólogo nas APACs, de jeito nenhum, porque é muito singular, cada unidade é diferente. A meu ver, o que nós psicólogos podemos fazer no sistema prisional de uma maneira geral, na APAC em especial, é criar margens de manobra. Nós precisamos construir margens de manobra para que a gente possa ter mais autonomia para trabalhar numa unidade prisional. Na APAC, idem. Como que a gente constrói essas margens de manobra? Arrumando parcerias. A parceria com o juiz é fundamental. Se o juiz da vara de execuções valoriza o nosso trabalho, né, é um parceiro, aí nós temos uma margem de manobra ampliada para desenvolver um trabalho ali. E a gente consegue, então, manejar um pouco as prescrições do método. E eu acho que o que nós podemos fazer de melhor no sistema prisional é ajudar os presos, apaquianos e não apaquianos, a criar espaços de liberdade dentro das unidades prisionais. Como que a gente vai ajudá-los a criar esse espaço de liberdade? São os lugares de expressão, os lugares da fala, mas não da fala institucional. Na PAC é muito longo o processo para que os recuperandos saiam dessa fala institucional e passem a falar de si, por si. Quando a gente consegue fazer essa passagem, né, da fala institucional, daquela fala repetitiva, é a mesma coisa, todos falam a mesma coisa, reproduz o método e fala agora eu estou salvo, etc, etc. Quando sai disso e começa a questionar o método, questionar a instituição, a falar dele próprio, isso daí a gente conseguiu criar junto com ele um espaço de liberdade, que é um espaço de expressão. E também maneiras, né? Por exemplo, eu acho sempre que o trabalho é um interstício de liberdade importante no sistema prisional. O preso que trabalha, ele tem ali uma possibilidade de ter uma vida mental, de ter uma vida livre, né, no seu pensamento, de desejar alguma coisa, de projetar fora de si, né, a sua subjetividade. Então, é muito importante que a gente consiga ampliar nossa margem de manobra e, nesse sentido, criar espaços de liberdade para os presos. Se a gente consegue isso, criar esse espaço de liberdade para o preso, aumentando nossa margem de manobra, é claro, mas tem uma outra coisa. Não idealizar a PACs, né, sair dessa idealização, que é uma prisão boa, prisão ideal, isso não existe, e principalmente, se a gente estiver consciente, muito consciente, de que nós todos podemos ser criminosos. Não são só eles os criminosos, não. Nós também podemos ser. Poderíamos ser nós a estar lá intramuros. Nós estamos extramuros, mas poderíamos estar lá. Nós não somos diferentes. Esse muro que separa não pode nos separar enquanto seres humanos. Somos todos seres humanos. Então, se a gente consegue sair da nossa posição de achar isso só acontece com ele, não acontece comigo, e não se sentir contaminado, aí fica mais difícil. Na medida em que eu entendo, né, que eu tomo consciência de que a palavra é essa mesmo, de que eu poderia estar ali, que poderia ser eu ter cometido aquele mesmo crime, a minha perspectiva, eu promovo um deslocamento, e aí eu consigo sim criar, junto com aquele preso, espaços de liberdade, mesmo dentro do ambiente prisional. E não cair
nesse mito da reintegração, da ressocialização, nada disso, né? Porque são mitos e a gente tem que trabalhar, não é com o que se diz, mas com a realidade concreta. A realidade concreta é que prisão não resolve problema nenhum, prisão não muda ninguém, não é encarcerando que a gente vai preparar os sujeitos para viver em liberdade. Como é que você vai, reintegração, ressocialização, como é que você vai preparar para a vida livre prender? Paradoxo, não tem jeito. Bom, a gente conversa mais, que meu tempo já esgotou, desculpa ter ultrapassado o tempo, muito obrigada. Bom, eu vou passar para a NET. Só queria lembrar vocês que no final do evento a gente vai fazer um sorteio, né, de 3 kits contendo publicações do Grepop e uma camiseta. Uma camiseta também. Vou passar a palavra então para mim. Boa noite. Agradeço também o convite, né, do CRP para essa noite, né, para essa mesa. Eu já aprendi muita coisa, já valeu a pena demais, viu, Vanessa? Obrigada. Né? Como a gente aprende, né, sobre a humanidade? Né? Como a gente aprende? É tão bom, foi muito bom escutar você, Vanessa. Porque que complexo, não é? A vida é tão complexa, né? O mundo é tão complicado, né? Porque, não sei se vocês tiveram essa impressão, mas a professora Vanessa aqui faz uma fala a partir de uma parece que de um tom, de uma simplicidade sobre o que é a vida humana, né? que o seu modo de falar nos dá a impressão de que realmente não faz sentido algum encarcerar seres humanos. É claro que, né, o seu papel é esse, mas a sua fala é muito autêntica, ela é muito verdadeira, né? E aí a gente fica aqui escutando, eu estou falando minha sensação, assim, né? Fica escutando realmente como a gente cria medidas de intervenção, de limitação da vida, como a gente impossibilita, né? Enfim, né? E a minha fala, ela não vem dessa experiência tão específica, né, de quem atua na PAC, mas de quem atua, não é, e vem muito e atua muito dentro do campo religioso, em vários aspectos também na pesquisa. Né? Eu sou teóloga, sou psicóloga e eu acho que a gente vive um momento realmente complicado para a gente falar de religião, mas não só porque é difícil falar de religião, mas é difícil falar dos mundos que o humano cria. E a gente está vendo isso aqui, né? A gente cria medidas de encarceramento e a gente cria religiões que encarceram. Ou seja, né? Como fazer agora? Como fazer? Né? Como pensar, inclusive, essas duas questões juntas que a gente acabou de ouvir aqui. Né? Então, minha fala ela vai num sentido um pouco mais geral, mas também, por um lado, introdutória, e por outro lado, acho que mostrando um pouco essa complexidade que é quando a gente fala de religião. E eu vou tentar, no começo aqui, de uma forma muito simples, diferenciar um pouco religião e espiritualidade, porque eu acho que isso, de certa maneira, se faz necessário hoje, mas também tentando manter um certo entendimento do que é a dimensão espiritual e religiosa do ser humano. Então, começo dizendo que entre tantas outras questões emergentes da vida humana no mundo contemporâneo, o modo como o ser humano conduz a sua vida espiritual implica em uma das mais complexas análises. A compreensão da situação espiritual da humanidade no século XX e XXI, especialmente no Ocidente, é um desafio para a psicologia, seja para a teologia, para a ciência da religião. Enfim, em demais áreas das ciências humanas. Então, vigorosa busca por religião e experiências espirituais e, simultaneamente, a frustração relativa às ofertas convencionais e as inovações nesse campo do religioso e do espiritual
No que diz respeito à criatividade com que a vida espiritual e religiosa tem sido reinventada, compõe um contexto complexo que envolve crise, frustração, criatividade e busca de sentido em meio à profusão de sentidos ofertados. Então, a minha reflexão, ela não vai equiparar exatamente religião, o religioso ao espiritual, ainda que nem sempre as duas esferas possam ser separadas. Porque talvez quando a gente pensa em religião hoje, a partir daquilo que a gente às vezes observa de dentro ou de fora, não é? Independente disso, às vezes a gente entende religião a partir daquilo que a gente vê nos ritos, ou classifica a religião como um ritual, ou enfim, interpreta a religião a partir daquilo que a gente assiste, né? De longe, né? Ou de perto, ou pela televisão. Então é realmente delicado, né? A gente pensar, mas eu acho que é importante a gente tentar compreender que nem sempre, talvez, seja religião aquilo que a gente chama de religião ou de religioso. Né? Porque talvez seria interessante perguntar em que medida isso que a gente acabou de ouvir aqui remete ao que a gente pensa ou espera de religião. Porque senão de repente há um encontro de perspectivas, não é? Da economia com a religião, como a gente tem visto hoje, e quando as coisas não se diferenciam mais, a gente talvez tem que começar a perguntar de novo por onde as coisas começam, onde a gente poderia recomeçar, não é? A diferenciar algumas coisas. E claro, eu acho que a gente tem também tentado chamar de espiritualidade ou de espiritual experiências de cunho religioso, ou ainda que nem de cunho religioso, como uma tentativa de salvar certas experiências, né? Ou uma tentativa de identificar algumas experiências para tentar diferenciá-las do que é religião. Isso tem uma razão, claro, a gente começa a importar certa moda de falar de espiritualidade em vez de falar de fé, primeiro uma moda um pouco norte-americana, mas depois também, eu acho também por um lado legítimo, porque a gente vai tentando diferenciar uma coisa de outra. Agora, diferenciar uma coisa da outra, simplesmente, nem sempre leva a um entendimento, ou leva a um esclarecimento, ou a uma solução da questão. Porque eu sou professora, né? Então estou em sala de aula com muita gente jovem, universitária, e eu pergunto muito, né, para esse público, que tipo de religião a geração deles vai produzir. Né? Porque eu acho que eles colocam realmente numa fronteira, né, da experiência religiosa diferenciando-a daquela que foi a religião das avós, das mães, dos pais. Né? E eu sempre pergunto, e vocês vão produzir o quê? Né? Qual é o processo de vocês? O que a próxima geração vai ter? Ou seria essa geração apenas uma geração que desiste, ou que critica, ou que diz, olha, eu não participo disso. Mas e depois? Não é? Pelo que a gente viu, de uns 200 anos para cá, a religião não desapareceu. Ao contrário do que às vezes, teoricamente, inclusive, a gente poderia ter esperado. Então eu me baseio aqui, sobretudo em autores que vêm da psicologia humanista, existencial, como Viktor Frankl, Paul Tillich, que é um teólogo, que foi um grande estudioso da psicologia também, do campo existencial, e num texto muito especial de Karl Jaspers, porque um tempo atrás eu descobri um livro do Karl Jaspers, né, muito conhecido pela psicopatologia geral, e eu descobri uma obra do Karl Jaspers muito densa e muito interessante, que se chama A Situação Espiritual do Nosso Tempo. É uma obra que ele escreve em 1932, ela foi publicada em 1960, e é uma obra primorosa,
que eu acho que nunca criou, despertou muito interesse por causa do título dela. A situação espiritual do nosso tempo, de Karl Jaspers. E eu estudei essa obra e eu fiquei muito impressionada com o que ele diz aí, e vou falar um pouco, vamos ver se meu tempo alcança. Todos eles também comprometidos com a fenomenologia, né? Enfim, para situar um pouco aqui, né? E aí eu quero, justamente por isso eu falei que eu vou fazer uma fala um pouco, acho que introdutória, mas que talvez seja importante nesse tempo, né? Pelo menos no contexto da fenomenologia, o ser humano é um ser biopsico-espiritual. A dimensão física, né, de forma muito rápida, a gente sabe que competem, mas segundo a fenomenologia, os atos corpóreos, como os instintos, a dimensão psíquica compete nos atos psíquicos, como os impulsos, as reações, as emoções, e a dimensão espiritual, por sua vez, segundo esse campo de estudos, é uma característica essencialmente humana, pois ela é que diferencia sobremaneira os seres humanos dos outros seres vivos. O espiritual, então, aqui não se reduz ao religioso, tampouco a uma ideia romântica de espiritualidade, porque aí muitas vezes a gente vai encontrar uma nova afirmação da minha espiritualidade. Não, eu tenho a minha espiritualidade, eu faço a minha oração, eu acho isso muito bom. Mas aí também eu começaria a perguntar uma série de coisas, né? Se essa espiritualidade não é também herdeira justamente de um individualismo que a gente também aprendeu. Então eu tenho a minha espiritualidade, eu faço a minha oração a Deus, então é eu e Deus e Deus. E o meu compromisso com o outro, o meu compromisso com o mundo, talvez uma responsabilidade maior de mim comigo mesma, talvez já nem entre em questão. Muitas vezes, talvez essa espiritualidade seja uma espiritualidade bastante vaga, bastante superficial, ou não, mas eu posso fazer essa pergunta, né, para a gente pensar do que a gente está falando quando a gente fala espiritualidade no tempo, né, no mundo contemporâneo, no tempo mais atual. Então, como ser espiritual, o ser humano é um ser de transcendência, um ser que tem necessidade de ir além de si, de transcender o seu mundo próprio e buscar o outro. Segundo a Angela Alice Bell, o ser humano se diferencia justamente pelos atos espirituais, pela sua capacidade espiritual, que se compõe pela capacidade de... E aí eu acho interessante, né? Porque talvez essa diferenciação didática, né, que a gente vai encontrar na fenomenologia, e eu por muito tempo como teóloga e como psicóloga, eu fui atrás disso para entender como que finalmente eu ia conseguir, pelo menos didaticamente, separar, para entender o que é o psíquico e o que é o espiritual, né? E para não precisar, talvez, pensar, como estudiosa das religiões e do religioso, para entender a busca religiosa do ser humano como uma busca espiritual, como uma busca de um ser transcendente, que busca, né, no sentido da transcendência, no sentido do ser que tem necessidade de ir além de si e que busca o outro. E esse outro, um outro imediato, mas talvez esse outro na sua conjugação mais elevada e ampla, né? Então a gente poderia falar do outro como divino. Mas no campo da fenomenologia, a gente vai falar que o ser humano então se diferencia pelos atos espirituais, pela sua capacidade espiritual, que se compõe pela capacidade de reflexão, pensamento, compreensão, decisão, juízo, responsabilidade. Eu acho muito propício que possamos pensar que o nosso campo espiritual se compõe da nossa capacidade de reflexão, de juízo, de discernimento, porque aí começa também a fazer sentido aquilo que existe como fundamento, os fundamentos das grandes tradições religiosas. E aí eu acho importante, quando a gente fala de religião, a gente remeter aos fundamentos de grandes tradições religiosas, pela sua história, né, e por aquilo que a humanidade desenvolve, né, o ser humano
como humanidade que desenvolve, não é, um arcabouço de conhecimentos, um lastro de conhecimentos e saberes, onde estão, não é, assentados valores e realmente conhecimentos e saberes do ser humano sobre si mesmo, que estão aí ancorados nesse lastro, nesse arcabouço que a gente chama de religião. E, junto disso tudo aí, a gente também tem uma série de questões muito humanas. Quer dizer, tudo isso é humano também. É humano também. Essas contradições e aquilo que não é, digamos, contraditório, mas que